Oi, gente, meu nome é Li. Eu queria apresentar para vocês meu trabalho de iniciação científica, que o objetivo era fazer a estimação da sensibilidade do barorreflexo espontâneo, através de dois métodos diferentes, e, por fim, comparar essas duas metodologias e ver qual delas apresentava resultados clínicos mais significativos. Bem, primeiro explicando sobre um pouco o que é o barorreflexo. Basicamente é um sistema de controle da pressão corporal. Ou seja, quando a pressão se eleva muito, o barorreflexo age no sistema nervoso simpático e parasimpático de forma a variar a frequência cardíaca para regular essa pressão, né? Então, é, como é que a gente faz para medir o quão efetivo esse barorreflexo está agindo sobre o corpo? Essa unidade aqui, sensibilidade do barorreflexo, que eu vou me referir como BRS, pela sigla em inglês. Geralmente ele é estimado através de métodos invasivos, ou seja, um paciente teria que tomar alguma droga, algum medicamento para poder que o BRS seja medido. No entanto, recentemente foram desenvolvidos métodos não invasivos, ou seja, a partir de medições dos sinais externos do corpo, a gente consegue fazer uma estimativa já de como a sensibilidade do barorreflexo está sendo em cada paciente. Os únicos sinais que a gente precisa, no caso, são a pressão arterial e dos picos, né, mais especificamente, da pressão sistólica e dos picos R de um eletrocardiograma, para estimar a frequência cardíaca. Né? Bem, os sujeitos que a gente testou, essa metodologia, foi o de um grupo de idosos que sofreu de AVC e comparando com outro grupo de idosos que não sofreu de AVC, que será o nosso grupo de controle. Né? O pré-processamento basicamente é adquirir o pico R e o pico de pressão sistólica, como eu mencionei anteriormente, e agora comparando, entrando de fato nos dois métodos, né, que a gente vai comparar, que é o método espectral, o primeiro deles, que consiste em a gente modelar o BRS como uma função de transferência entre a pressão sistólica e a saída, que é a frequência cardíaca, né? Ou seja, esse método aqui ele é totalmente não causal, a saída depende apenas da entrada atual, né? Então, assim, para a gente conseguir estimar o BRS por esse método, a gente teria que estimar primeiro é, essas grandezas, a pressão e a frequência cardíaca, no domínio da frequência e em seguida calcular o espectro de potência deles para depois achar a função de transferência, que seria o BRS. E por fim fazer a integral e assim a gente consegue uma estimativa bem precisa do BRS, né? Pelo método temporal, a analogia é parecida. A entrada, o de cá aqui, na verdade, seria a pressão e a saída seria a frequência cardíaca. E isso agiria como um sistema mesmo, né? Só que a diferença é que aqui, como a gente vê, tem uma entrada exógena, ou seja, um método causal para a obtenção do BRS. E, então, tem uma limitação a menos do que pelo método espectral, né? Já que a gente pode considerar outros efeitos fisiológicos na variação da frequência cardíaca e não apenas a pressão, como o método espectral indica, né? Ou seja, o método temporal tem um potencial de apresentar um resultado melhor para a estimação da BRS. Para fazer isso, a gente simplesmente precisa achar a resposta ao impulso desse sistema, que nada mais, né, que nada mais é do que a própria função de transferência, só que no domínio do tempo, por isso tem esse nome. E depois que se determina, né, a resposta ao impulso pelo método das funções ortogonais com o polinômio de Laguerre, a gente simplesmente aplica a função de transferência, a transformada rápida de Fourier sobre a resposta ao impulso, e assim a gente consegue uma analogia ao método espectral, né? E assim a gente consegue obter o BRS pela mesma metodologia. Aqui a gente obteve que, pelo método espectral, a diferença realmente, os pacientes de controle realmente apresentaram um BRS mais elevado, né, em todos os cenários, tanto em bandas de alta frequência como em bandas de baixa frequência. E aqui é só a média entre a alta e a baixa frequência, que vai ser o que eu vou comparar no final. Pelo método temporal, a diferença ficou muito mais evidente. E por fim, o resultado final foi que, apesar, né, do método temporal ter apresentado uma diferença maior entre as médias, estatisticamente, o p-valor entre elas foi o mesmo. Ou seja, ambos os resultados apresentou uma diferença estatística entre o grupo de controle e o grupo de AVC. Então, os dois métodos funcionariam, teriam resultados clínicos
aproximados, né? Nenhum apresentou um resultado significativamente melhor do que o outro. E foi isso o meu projeto, espero que vocês tenham gostado. Obrigado.